O estudo dos verbos na aquisição de uma língua estrangeira tem uma importância indiscutível. Fica muito estranho falar uma língua conjugando o verbo todo errado. Fazer com que os alunos percebam isso é muito necessário. Por esse motivo, eu preparei essa aula para você. Hola Pimpollos, me llamo Savio y soy maestro de español. Seja bem-vindo, seja bienvenido a esta videoclasse. Antes de começarmos a falar de pretérito, eu te pergunto, o que são verbos? Bom, parece que você esqueceu. Então eu vou refrescar a sua memória. Verbos são palavras que indicam acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno da natureza. Eles se flexionam em número, em pessoa, em modo, em tempo. As orações e os períodos se desenvolvem em torno de um verbo. Então ele é super necessário numa comunicação. O tempo do verbo indica o momento em que se realiza a ação, que pode ser presente, passado ou futuro. Em espanhol, os tempos verbais classificam-se em simples, formados unicamente pelo verbo principal, os compuestos, formados pelo verbo auxiliar e pelo verbo principal. Os perfectos ressaltam a delimitação temporal. O termo perfecto tem o sentido de completo, acabado. E os imperfectos indicam a continuidade da ação. Hoje nos ateremos ao tempo passado ou passado simples, o basicão, o pretérito perfecto simple, também pode ser chamado assim. Esse é o pretérito mais comum do nosso dia a dia, então vamos à conjugação. Eu selecionei aqui verbos muito importantes, que são os mesmos que eu coloquei na aula de conjugação do presente e do indicativo. E começaremos pelo verbo ser, que no passado simples vai ficar yo fui, tú fuiste, él, ella fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos fueron. E onde entra o usted nessa história? Para o usted, você usa a conjugação da terceira pessoa do singular. Usted fue. Agora temos o verbo estar, que também é um verbo muito importante, muito usado. O ser, o estar são os primeiros que a gente estuda. Então eu tenho yo estuve, tú estuviste, él, ella estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, ellos, ellas estuvieron. E para ustedes? Para ustedes é a mesma coisa. A conjugação vai ser a terceira, mas só que agora do plural. Ustedes estuvieron. Agora temos o verbo vivir. Yo viví, tú viviste, él, ella, usted vivió. Nosotros vivimos, vosotros vivisteis, ellos, ellas, ustedes vivieron. Se você precisa rever aquela videoaula sobre os pronomes pessoais, se você está com alguma dúvida, eu vou deixar linkado aqui no canto direito da tela. Agora vamos para o verbo estudiar. Yo estudié, tú estudiaste, él, ella, usted estudió. Nosotros estudiamos, vosotros estudiasteis, ellos, ellas, ustedes estudiaron. Agora vamos para o verbo tener, que é o verbo ter. Yo tuve, tú tuviste, él, ella, usted tuvo, nosotros tuvimos, vosotros tuvisteis, ellos, ellas, ustedes tuvieron. Agora vamos para o verbo quedar, que é um verbo também muito importante, que significa ficar. Acho que eu vou precisar fazer uma videoaula só para explicar esse verbo quedar, porque ele varia para quedar-se. Yo quedé, tú quedaste, él, ella, usted quedó. Nosotros quedamos, vosotros quedasteis, ellos, ellas, ustedes quedaron. Agora eu vou pegar o verbo levantar-se, que é um verbo pronominal. Yo me levanté, tú te levantaste, él, ella, usted se levantó. Nosotros nos levantamos, vosotros os levantasteis, ellos, ellas, ustedes se levantaram. Agora eu vou pegar o verbo acostar-se, que é o verbo deitar-se. Yo me acosté, tú te acostaste, él, ella, usted se acostó. Nosotros nos acostamos, vosotros os acostasteis, ellos, ellas, ustedes se acostaron. Agora vamos para o verbo despertar-se. Yo me desperté, tú te despertaste, él, ella, usted se despertó. Nosotros nos despertamos, vosotros os despertasteis, ellos, ellas, ustedes se despertaron. Agora vamos para o verbo llamar. Yo llamé, tú llamaste, él, ella, usted llamó.
Nosotros llamamos, vosotros llamasteis, ellos, ellas, ustedes llamaron. Agora vamos empregar esses verbos em frases, para a gente sentir como é falar o passado no espanhol de verdade. Com o verbo ser, eu tenho a frase yo fui malo contigo. Com o verbo estar, eu tenho ¿Dónde estuviste tú este fin de semana? Com o verbo vivir, nosotros ya vivimos en Madrid hace mucho tiempo. E para o verbo estudiar, usted estudió para el examen, señorito. Com o verbo tener, eu tenho ellos no tuvieron mucho tiempo. Com o verbo quedar, eu tenho quedé con amigos para desayunar mañana. Para o verbo levantar-se, eu tenho a frase yo me levanté tempranito a las 6. Para o verbo acostar-se, eu tenho a frase tú te acostaste tarde a las 2 de la mañana. Para o verbo despertar-se, eu tenho usted se despertou muy tarde. E para o verbo de amar, vamos conjugar com o vosotros para ficar uma coisa mais europeia, digamos assim. Vosotros llamasteis vuestros vecinos? Esse jeito de falar é pouco usado aqui na América Latina, mas também é uma maneira de falar válida e também é muito bonita e tem o seu valor. E se você chegou até aqui e gostou dessa videoaula, deixa um like aqui no vídeo. Assim mais gente vai conseguir ter acesso a ele. E se você gosta do conteúdo desse canal e acha interessante tê-lo na sua seleta lista de canais, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Mas só faça isso se esse canal fizer sentido para você. E se caso fizer, você se tornará um pinche canaleiro. E eu ficarei muito orgulhoso de você. Um forte abraço e hasta luego, pimpollos.